versículo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 11. E 11. Glória a Deus. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Glória a Deus. Podeis assentar. Como estou distante dos irmãos, os irmãos estão aí, mais perto aqui é a minha esposa, e nós estamos sempre juntinhos mesmo. Então nós vamos dispensar a máscara, até porque eu sou franco a dizer, sinto muita falta de ar. Acho que não sou eu não, todo mundo, né? Irmãos, eu quero falar hoje, para nós que estamos aqui, tanto quanto para os irmãos que estão acompanhando a live, algo do cotidiano. Às vezes a gente ministra algo ou ensina alguma coisa, não é porque as pessoas não saibam. Aqueles que não sabem vão ficar sabendo. Mas aqueles que sabem vão se despertar. A gente, quando estuda a Bíblia, ou quando lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia para ser sábio. Mas a gente crê na Bíblia para ser salvo. E a gente pratica a Bíblia para ser santo. Se a gente ficar só na leitura, vamos adquirir até muita sabedoria. Nós temos muitas pessoas sábias por aí. Pessoas até admiráveis, com a sabedoria que tem da Bíblia. Mas isso não é o suficiente. Eu preciso crer nela. Mas a palavra de Deus diz, como crer se não ouvir? Eu preciso estar ouvindo. E às vezes eu preciso estar ouvindo repetidas vezes, até chegar a ponto de crer, até a fé ser aumentada, até eu entender que eu preciso praticar, e assim alcançar a santidade. Eu quero falar hoje como sobreviver no deserto da vida. Foi por isso que nós lemos essa passagem. Porque nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele faz um paralelo entre Israel e a igreja. Na tipologia bíblica, o Egito significa ou simboliza o mundo. Isso todos nós sabemos. O crente, quando está fazendo discipulado, ele já aprende isso. Olha, tu saiu do Egito. Assim como Israel saiu do Egito, tu saiu do mundo. A pessoa aprende isso. Mas também nós precisamos saber que o deserto simboliza a nossa trajetória nesta vida. Israel saiu do Egito, mas entrou no deserto. Nós saímos do mundo, mas temos uma trajetória. Nós não estamos parados. Nós estamos caminhando. Miqueias, capítulo 2, versículo 10 diz, olha, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso,
por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então, saímos do mundo, estamos numa trajetória nesta vida. Assim como o povo de Israel saiu do Egito, estava caminhando no deserto, rumo à terra que mana leite e mel, rumo a Canaã. Nós também estamos numa trajetória rumo a Canaã celestial, porque a Canaã, aleluia, para nós hoje simboliza o céu de glória. Quantos pode glorificar o nome do Senhor? Se eu sair do mundo, estou numa trajetória, aleluia, e essa trajetória é o meu deserto hoje aqui. E se o meu objetivo não for a Canaã celestial, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo assim? Porque assim como Israel saiu do Egito, atravessou o deserto, chegou a Canaã, nós também saímos do mundo, estamos seguindo a nossa trajetória aqui na terra e esperamos, aleluia, chegar ao céu. E este momento pode estar muito perto, talvez pode ser hoje, aleluia, pode até ser agora, talvez a gente nem termine este culto. Nós sabemos quando partimos, mas a linha de chegada a gente não sabe. Para muita gente a linha de chegada foi hoje. Uns foi de manhã, outros meio-dia, outros de tarde, alguns estão sendo agora, nesse exato momento. Jesus não veio para a igreja, mas veio para esta pessoa como igreja. Ele pessoalmente como igreja veio para ele. Porque a linha de chegada, ele chegou na sua linha de chegada, na sua trajetória, terminou ali, aleluia. E é importante que quando termina, aleluia, a entrada seja Canaã de glória, Canaã celestial. Então nós devemos aprender com Jesus como sobreviver no deserto dessa vida. Porque muitas pessoas que saíram do Egito não sobreviveram o deserto. Sobreviveram? Não. Na realidade foram mais os que morreram do que os que chegaram. É por isso que nós precisamos aprender. Por isso a Bíblia diz que o que foi escrito lá foi para nós aprendermos hoje aqui. Subsídio teológico. A tipologia estuda os tipos do Antigo Testamento. Ela vai relacionar alguma pessoa ou alguma coisa com acontecimentos futuros. É por isso que nós estamos usando o Egito, usando Israel, e usando o deserto, e usando Canaã, a terra que manda leite e mel, como tipo da igreja que saiu do mundo, que tem uma trajetória aqui nesta terra, mas está caminhando rumo a Canaã celestial, que é o nosso céu de glória. E nós não podemos confundir tipologia com símbolos, porque símbolos envolvem algum objeto material e representa verdades morais e espirituais. Mas hoje nós estamos falando de tipologia. Nós estamos falando hoje para a igreja que saiu do mundo, mas ela precisa sobreviver nessa caminhada. Precisa sobreviver. Tem muita gente morrendo. Tem muita gente tombando. Tem muita gente caindo. Ednei, volta de novo aí, primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 12 agora. Nós lemos o 11. Vamos ler o versículo de número 12. Ou o 11 e o 12. O 10, o 11 e o 12. Por favor.
nós precisamos sobreviver. Você sabe o que é sobreviver? Alguém encontrou aí? Leia para mim. O versículo 12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Está aqui. É que eu estava olhando para cá. Ali. Aquele, pois, que pensa, que cuida estar em pé, olha, veja que não caia. Tem muita gente caindo, Moada. Tem muita gente tombando. Tem muita gente, porque cair às vezes, irmãos, a pessoa cai, mas se levanta. Mas tem muita gente que está ficando prostrado. Então nós precisamos sobreviver. E o que é sobreviver? O que significa sobreviver? Quando eu digo que alguém sobreviveu, eu estou querendo dizer alguma coisa, porque a gente só sobrevive a alguma coisa, a gente só sobrevive a algum acontecimento. Então, sobreviver é continuar a viver depois de um grande perigo, é continuar a viver depois de um acidente, é continuar a viver depois de uma tragédia, é continuar a viver, aleluia, mesmo tendo passado por momentos críticos, turbulentos, caóticos, aleluia, mas você continua vivendo, acreditando, aleluia, que lá na frente, aleluia, lá na frente, lá no futuro, tem um céu de glória te esperando. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, não me lembro agora se foi aos Romanos, mas eu creio que foi aos Romanos. Ele diz: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Irmão, tem uma glória para ser revelada para nós. Agora, as aflições, os problemas, tragédia, os acidentes, os acontecimentos neste tempo presente não pode ser comparado. Por isso nós precisamos sobreviver, isto é, continuar vivendo, mesmo em meio à pandemia. Continue vivendo com a sua fé firme no Senhor Jesus Cristo, continue vivendo, perseverando ali na caminhada cristã, continue vivendo, aleluia, adorando ao Deus Todo-Poderoso, continue glorificando, continue exaltando, continue dizimando, continue indo ao culto, continue orando. Isto é viver. Você vive mesmo depois de algum acontecimento. Todos nós sabemos que o Covid é perigoso. É tão perigoso que as cadeiras estão aí, ó. Um tem que sentar, pula uma cadeira, o outro senta, pula uma cadeira, o outro senta, tá? As cadeiras estão afastadas uma da outra. Muita gente não vem, não pode tocar e não pode abraçar. Por quê? Porque tem um perigo, não é verdade? O perigo de ser contaminado, o perigo de ser infectado, o perigo de pegar a doença e morrer, porque tem muita gente morrendo. Isso é perigo. Agora, eu preciso continuar a viver mesmo diante do perigo. Nós estamos numa trajetória. Agora vem a pergunta: o que é que eu preciso fazer? Se eu quiser sobreviver espiritualmente neste mundo, eu tenho que estar em perfeita comunhão com Deus. Mas o que é que eu preciso fazer para estar em perfeita comunhão com Deus? Nessa minha trajetória, o que é que eu preciso fazer? Alguma coisa. Não existe essa coisa de que eu aceitei Jesus, não preciso fazer mais nada. Eu preciso sim. Se eu quiser manter a minha comunhão, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer escolhas, senão eu não sobrevivo. E uma delas é obedecer. As pessoas hoje não querem mais obedecer. Existe uma dificuldade enorme hoje para as pessoas obedecer. Coloca para mim aí, Cleidinei, Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Depois que Israel saiu do Egito, aconteceu algo tremendo, algo maravilhoso.
A Bíblia diz que o povo, ele teve que seguir uma nuvem. Olha lá, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite. Numa coluna de fogo para alumiar, a fim de caminhar de dia e de noite. Você sabe o que é isso, irmãos? Uma nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Sabe o que isso representa? Isso aqui representa a direção de Deus para o povo de Israel. Direção. Ei, Deus tem direção para as nossas vidas. Eu estou numa trajetória, mas eu não vou para onde eu quero. Eu estou numa trajetória neste mundo. Como eu vou sobreviver? Como eu vou sobreviver nessa trajetória por este mundo? Andando na direção de Deus. E para andar na direção de Deus eu tenho que fazer o quê? Tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. A pessoa, por exemplo, a nuvem parava, o povo parava. A nuvem andava, o povo andava. A coluna de fogo parava, o povo parava. A coluna de fogo andava, o povo andava. Na verdade que o povo só andava de dia. Mas exemplificando aqui, o povo tinha direção. Quando a nuvem se levantava, o povo também se levantava. Quando ela parava, o povo tinha que parar, porque aqueles que não parassem iam morrer. Por quê? Porque ele saiu fora da direção. A nuvem e a coluna de fogo representava a direção de Deus para o povo de Israel. Espiritualmente, meus amados irmãos, se quisermos sobreviver nesta vida, nós temos que aprender a obedecer à direção de Deus. Muitas pessoas estão sofrendo porque não querem andar na direção de Deus, querem andar na sua própria direção. Precisamos buscar a direção de Deus. Deus está dizendo, é este o caminho, a pessoa vai para outro. Se não me foge a memória, Isaías capítulo 30, coloca 20 e 21, porque ou é 20 ou é 21. Veja o que diz a palavra de Deus. Deus dirige as nossas vidas. Deus tem direção para as nossas vidas. 21. Isaías 30, 21. Quando te desviardes para a direita, e quando te desviardes para a esquerda, aí vem, olha, os teus ouvidos ouvirão. Olha a direção de Deus aí. Olha a direção de Deus. O caminho é reto. A trajetória por esta vida é o caminho reto. Mas nós somos humanos. Mas nós somos carne. Mas nós somos tendenciosos a fazer a nossa própria vontade. E é neste momento em que nós ou desviamos para a esquerda ou desviamos para a direita, mas nós não vamos ficar sem direção. Que direção é essa? O aviso de Deus: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, olha, o caminho não é esse da direita, o caminho não é esse da esquerda. Aleluia. Quer dizer, continue no caminho reto, continue no meu caminho, continue na minha vontade, andai por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Mas nós estamos vivendo uma época, evangelista Monivaldo, que as pessoas não querem direção de Deus. Eles têm a sua própria direção, a sua maneira de pensar. As pessoas têm o seu achismo, as suas ideologias, os seus métodos, e aí elas vão andando.
E parece que está tudo bem, parece que está tudo mil maravilha. A questão é, vai chegar em Canaã? Vai chegar em Canaã de glória? Pode até andar 10 anos, 5 anos, não sei quanto tempo, mas está fadado a morrer no deserto. A morrer, porque o povo que saíram da direção morreram. O povo, na trajetória do deserto, teve um momento, está lá em Números, eu não separei aqui, então, mas Deus vai dirigindo, às vezes a gente foge muito do que está aqui. A Bíblia diz que o povo começou a falar contra Deus, falar de Deus e de Moisés. Eles estavam contra Deus, eles estavam contra Moisés. Moisés foi quem Deus usou para tirar eles do Egito. Só que agora eles estavam falando, reclamando, dizendo que Deus tinha tirado eles do deserto para morrer, tirado do Egito para morrer agora no deserto. Reclamando. E falar de Deus, murmurar contra Deus e também contra o seu líder, é sair fora da direção de Deus. Tem gente que acha que não, ele acha que ele tem direito, pode chegar, cuidado. Tem muita gente que morreram espiritualmente por causa disso. Tem muita gente, muitos morrendo, porque as pessoas não estão respeitando mais o seu líder, só que o seu líder representa Deus aqui. A Bíblia chama ele de um anjo da igreja, lá em Apocalipse. O anjo da igreja. Deus, quando mandou João escrever a carta, diz, olha, ele é o anjo da igreja. Escreve ao anjo da igreja, as 7 igrejas da Ásia. Deus se referiu ao pastor da igreja como anjo da igreja. Mas as pessoas acham que deve falar, e falaram, e falaram, e falaram. Sabe o que foi que aconteceu? Muitos deles morreram naquele dia. Sabe por quê? Porque Deus permitiu que houvesse entre eles serpentes venenosas. Era tanta serpente, mas era tanta serpente. Se a pessoa ia para o quarto, tinha serpente. Se você ia para fora, tinha serpente. Aonde ia, tinha serpente. As pessoas corriam para se livrar da serpente e não conseguiam. E a serpente ia, olha, envenenando um, o outro, picando aqui e ali. E as pessoas que a serpente conseguia ferir, iam morrendo. Só que quando eles perceberam que iam morrer todos, porque saíram fora da direção de Deus, da vontade de Deus, alguém chegou lá e clamou para Moisés. Algumas pessoas foram lá, Moisés, tem misericórdia de nós, clama a Deus por nós. Essa é a direção certa. Buscaram o líder, falaram com o líder. Agora entenderam que o líder é importante. Agora entenderam que o líder podia fazer alguma coisa. Agora entenderam que o líder representava Deus. Agora entenderam que se o líder falasse com Deus, Deus ia ouvir e ia salvar ele. E justamente foi isso que aconteceu. Porque Moisés foi falar com Deus. E sabe o que foi que Deus falou para Moisés? Moisés, é o seguinte: eu não vou simplesmente tirando a serpente aí do meio, não. A serpente vai continuar aí, mas você vai fazer uma outra serpente de metal e vai levantar aí uma haste e vai colocar lá no meio deles, vai colocar lá. E aqueles que for feridos pela serpente ardente, serpente venenosa, vivas no meio deles, se essas pessoas se humilharem, se arrependerem, aleluia, diante da serpente de metal que eu levantei, que você levantou, aleluia, obedecendo a minha ordem, este sim viverá e não morrerá. Ei, Deus não simplesmente tirou a serpente. Moisés orou e disse assim, não, então eu vou tirar. Não, quem pecou tem que se arrepender. Eu falei contra Moisés, fui ferido, aleluia, vou morrer, mas para não morrer, aleluia, tem a serpente de metal, então vou lá. E Jesus lembrou isso.
lá em João 3. Parece que é João 3. João 3, 13, 12, 13. Coloca a partir do 12 aí, irmão, por favor. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Vai passando, vamos ver. Antes, deixa eu ver aí. Volta mais. Alguém vê aí para mim. Jesus falou sobre isso. Jesus lembrou disso. Antes de falar do amor, Jesus lembrou disso. E me veio aqui agora, e eu vou ler esse negócio aqui. Tenho que ler isso aqui. Posso? Vamos lá. João 3,16. Jesus lembra disso. Glória a Deus, aleluia. Direção de Deus, irmãos, é muito importante. É muito, muito, muito importante. Quem achou aí? Está aqui. João 3. Será que eu errei aqui? Aqui, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí entra o 16, que é mais conhecido. Assim, Jesus lembrou. Ele comparou ele ser levantado na cruz, como Moisés levantou a serpente lá no deserto. Jesus comparou. Ele diz: olha, assim como o povo foi salvo lá no deserto, pela uma serpente de metal, de bronze, levantado lá, mesmo sendo envenenado pela serpente, ele diz: olha, eu também, importa que eu seja levantado numa cruz, e todo aquele que é envenenado por Satanás, pelo pecado, aleluia, que também se humilhar diante da cruz vai ser salvo. Aí entra aquele versículo, porque o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Obedecer, direção de Deus. Direção de Deus. Mas é só isso? Não. Nós também precisamos beber água. Beber água. Coloca Êxodo 15, 25 para mim, por favor. Irmãos, o índice pluviométrico no deserto, ele é baixo, é abaixo de 22 milímetros. Sabe o que é isso? Raramente chove. Raramente chove e a terra não é produtiva. E é nesse deserto que Israel estava. Para sobreviver neste deserto, Israel precisava de Deus. Porque Deus podia prover para eles a água para beber, mesmo no deserto. A comida para se alimentar, mesmo no deserto que não produz nada. Agora, veja o que diz lá. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e o fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Aleluia, glória a Deus. Se quisermos sobreviver no deserto espiritual, temos que beber da água da vida, que é Jesus. Temos que beber da água da vida, que é Jesus. Se não bebermos da água da vida, iremos morrer desidratados pelo pecado. E isso é todo dia, irmão.
Todo dia. Quem bebeu água hoje aqui? Quem bebeu água? Água. Fica 3 dias sem beber água. 3 dias sem beber nada de água. Nada. Sem comer você ainda aguenta. Sem água, só se for um milagre. Providência de Deus. Só que espiritualmente também. Espiritualmente também nós precisamos beber dele, beber de Jesus. Precisamos da água da vida para saciar a nossa sede, a sede da nossa alma. Precisamos estar buscando Jesus todo instante. Às vezes tem hora que a gente se sente fraco, às vezes tem hora que a gente se sente desanimado, às vezes tem momento que a gente acha assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas você sabe o que está acontecendo. Às vezes está faltando água. Às vezes a boca está seca. Está precisando de Jesus, água da vida. Está precisando. Às vezes está precisando entrar no quarto, fechar a porta. Às vezes está precisando cantar. Às vezes está precisando ler a Bíblia. Às vezes está precisando orar um pouco mais. Se não fizer, vai ficar desidratado, vai morrer espiritualmente, porque as coisas começam assim mesmo. E isso acontece, só que a gente não percebe que às vezes é falta de água. Quem almoçou hoje aqui? Quem almoçou? Todo mundo almoçou? Gente, e vocês almoçam? Por que vocês almoçam? Por que almoçam? Por que comem? Porque come pão de manhã, toma café, depois do almoço, almoça, depois janta, lancha. Por que será que a gente faz isso? A gente precisa, não é verdade? Agora espiritualmente não? A gente precisa também espiritualmente tanto da água como do alimento. Veja só que Deus proveu água para eles lá no deserto, porque senão eles iam morrer. Nós estamos numa trajetória e nós precisamos se alimentar, porque tem altos e baixos. Tem altos e baixos. Tem momento que está tranquilo, mas tem momento que não vai estar tranquilo não. Tem momento que vai ser difícil. Tem momento que vai aparecer uma enfermidade. Tem momento que teremos uma surpresa desagradável. Tem momento que vai ter um acidente. Tem momento que vai ter um desemprego. Tem momento que vai ter uma epidemia. Tem momento que vai ter uma pandemia. Tem momento... Irmãos, nós não sabemos. Nós saberíamos que estaríamos vivendo um ano atípico? Não, ninguém sabia disso. Ninguém. Agora nós precisamos alimentar. Tanto é que Deus enviou todos os dias. Deus enviou o maná no deserto para o povo de Israel todos os dias. Então espiritualmente o crente também precisa alimentar-se da palavra de Deus todos os dias. O que é que diz o Salmo 1? O que é que diz o Salmo 1? Abençoado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, irmão, prazer, está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, nos testemunhos do Senhor, nos estatutos do Senhor, nos mandamentos do Senhor. E nesta medita de dia e de noite. Não é de vez em quando. E ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará, será bem sucedido. Os ímpios não são assim, diz a Bíblia. Por quê? Por que não são assim? Porque eles não estão nem aí para alimentar a alma. Alimentando o físico está bom demais, mas a alma não está nem aí, tá? E aí então a Bíblia diz: eles são como a palha que o vento dispersa, joga fora. Por isso os perversos não prevalecerão no dia do juízo. Isto é, não chegará ao céu de glória, não chegará a Canaã celestial. Então nós precisamos de
alimento. E o Espírito de Deus todos os dias nos convida a beber da água da vida, a comer do pão da vida, aleluia, para estarmos fortalecidos nessa trajetória até a Canaã de glória. Outra coisa que nós precisamos é subir ao monte. Subir ao monte, pastor? Eu nunca fui de monte, nunca fui para o monte. Êxodo 19:3, por favor. Êxodo 19:3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligente ouvirdes a minha voz e guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Irmãos, o crente também precisa subir ao monte, ou o crente também precisa manter uma íntima comunhão com Deus no monte da oração. No monte da oração. A gente, irmãos, quando trata de oração, eu digo a verdade para vocês, talvez seja um assunto tão fácil de falar, né? Para dar estudo, para pregar. Você usa muitos exemplos na Bíblia, e a gente fala muita facilidade de oração, mas a gente vê o quanto é difícil orar. O exercício da oração não é uma coisa fácil, não. É verdade. Eu estou falando do exercício. Eu não estou falando do momento que você cai numa dificuldade, que aí você corre para Deus, você grita, você tem um susto, ai meu Deus, na hora, até num susto você canta. Não, isso não. Estou falando exercício. Exercício da oração, independente do que esteja acontecendo, se está bom, se está ruim, se está alto, se está baixo, se está indo, se está voltando, se está entrando, se está saindo, não importa, aleluia, você tem um exercício diário da oração. Isso não é fácil. É como aquela pessoa que quer ganhar músculo, que todo dia vai para a academia. No começo é difícil, pesado, tá? Ele levanta ali umas 3 pedrinhas, já está todo dolorido, já chega em casa, tá? Mas daqui 6 meses, tá? Ele está levantando, ele começou levantando 10 quilos, agora já está levantando 70 quilos, e não, sem fazer muita força, o corpo já não dói tanto, tem muita dificuldade. Exercício da oração é isso. O exercício da oração, ela parece pesada no começo. No começo é pesado mesmo. É por isso que quando o Senhor falou para Salomão, e diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começa com humilhar, porque toda pessoa que ora, ele tem que se humilhar. Não existe você dar o passo para a oração, se você não entender que diante de Deus, tem que ser com humildade. Diante de Deus tem que ser com humildade. Você tem que não se dar o segundo sem o primeiro. Não se ora se não entender que precisa se humilhar diante do Senhor. Se quando eu vou orar sem primeiro me humilhar, é como aquilo que Jesus falou do publicano e o fariseu que entrou na sinagoga para orar. Um saiu justificado, o outro não. Porque um na oração se exaltou, mas o outro se humilhou. Talvez o que se humilhou tinha mais pecado do que o outro, mas o outro se achou porque pagava o dízimo, se achou porque fazia isso, se achou porque fazia aquilo, chegou com achismo diante do Senhor. Então Jesus diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o primeiro passo é humilhar para depois orar. Muita gente diz: eu não sei porque que Deus não me ouve, eu oro tanto, Deus não me ouve, porque está faltando humildade no seu coração.
Está faltando ser humilde primeiro. Deus olha uma pessoa ajoelhada, mas uma pessoa cheia de vanglória, se achando. Não. Ah, Deus falou, está escrito, eu estou fazendo aí. Mas você está dando um passo, esquecendo o outro. Não se sobe uma escada pelo segundo degrau, é pelo primeiro. E o primeiro é humilhar. Se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face. Por quê? Buscar a minha face e orar não é a mesma coisa, não? É ou não é, Monival? Buscar a face do Senhor e orar. Quando eu estou orando, eu estou buscando a face de quem? Hã? Cadê os teólogos aqui? Fala aí. Estou buscando a face de quem? Quando eu estou orando? Hã? Estou buscando a face de Deus. Sim ou não? Me ajude aí, gente. Meu Deus do céu, senão fica aqui. Eu posso estar falando besteira aqui. Não estou buscando a face de Deus. Estou. Mas preste atenção numa coisa. Preste atenção. Por que que ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar? Porque eu nunca vou chegar a buscar a face se eu não me humilhar. Na realidade, eu não passo nem da oração. A oração, na realidade, nem funciona. Agora, se eu me humilho, se eu oro, e a minha oração é contínua, só faltou isso. E eu pratico o exercício da oração, só faltou isso. A oração deixa de ser um peso, porque eu só alcanço a face de Deus, irmãos. Por exemplo, uma coisa é eu falar com o Luiz que está lá atrás. Ô Luiz, daqui, você está me ouvindo? Está me ouvindo? No microfone ou sem microfone, ele está me ouvindo. Se ele estiver na porta, está me ouvindo. Mas se eu buscar a face dele, eu não preciso do microfone, eu não preciso gritar, eu vou falar baixinho, eu estou tendo comunhão, eu estou perto dele, estou diante dele, aleluia, posso abraçar com ele, ali posso falar nos ouvidos dele, aleluia, porque eu estou próximo. Está falando de proximidade, buscar a face do Senhor, está falando de falar de perto, ali falar juntinho. Louvado seja o nome do Senhor. E isto acontece com o exercício da oração. É quando a oração deixa de ser um peso, é quando a oração deixa de ser um sacrifício, é quando você tem facilidade para falar com Deus. Se está bem você fala, se não está bem você fala com Deus para tudo. Para tudo você quer saber qual é a vontade, porque Senhor, tu quer, é da tua vontade, será que eu estou certo? Senhor, você está sempre preocupado para tudo, porque você está sempre próximo. Você nem precisa sair daqui para ir lá num monte orar. Não. Você diz: meu Deus do céu, eu faço uma campanha de 30 dias de oração e Deus não me ouve. O fulano fala 2, 3 palavras e o fogo desce, o céu se abre, aleluia, e o altar, aleluia, o fogo desce sobre o altar, lambe as águas, queima, aleluia, a lenha, meu Deus, destrói tudo, consome o bezerro, oh, aleluia, e foi uma oração de segundo. Uma oração de segundo. Veja a oração de Elias lá, foi segundo, irmão. Segundos. Ei, mas houve um propósito antes, houve um monte de situação antes, houve uma trajetória antes de chegar naquela oração. Aí você busca face, você está pertinho. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mostra agora que tu é Deus. Mostra, Senhor, que tu é Deus para esse povo aí. O povo não te conhece, mas eu te conheço. Esse povo não sabe quem o Senhor é, mas eu sei. Esse povo não tem intimidade com o Senhor, mas eu tenho. Mostre agora. Aí o céu se abre e o fogo desce. Sabe o que é intimidade com Deus? Sabe o que é buscar a face de Deus? É chegar 50 soldados com um capitão na frente
E chega lá assim, Elias, desce, ó, porque o rei te chama. Ele diz, ó, se eu sou homem de Deus. Ele nem disse se eu sou profeta. Ele pode dizer, eu sou profeta, não. Porque antes de ser profeta, precisa ser homem de Deus. Antes de ser pastor, precisa ser homem de Deus. Antes de ser presbítero, precisa ser homem de Deus. Antes de ser diácono, precisa ser homem de Deus. Antes de ser cooperador, você precisa ser homem de Deus. Antes de dirigir uma congregação, precisa ser homem de Deus. Antes de ser presidente, de ser bispo, de ser qualquer coisa, precisa ser homem de Deus. Porque o que faz a diferença não é o meu título, não é o meu cargo, é se eu sou homem de Deus. Ser homem de Deus é homem que fala com Deus face a face. Se eu sou homem de Deus, desça fogo sobre ti e sobre os teus 50. Só na hora. Cadê a oração? Olha aí, irmãos. Olha a oração do homem. Ele nem disse, Senhor, manda fogo e destrói. Não, ele disse eu. Ele colocou em cash a sua intimidade com Deus. Quer dizer, se eu sou, vai acontecer. Se eu não sou, não vai acontecer. Se eu sou, Deus vai me ouvir. Se eu não sou, Deus não vai me ouvir. Se eu sou, vai descer fogo. Se eu não sou, não vai descer fogo. Ei, veja só. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Essa fase, talvez seja a fase que a igreja dessa geração precisa chegar, precisa viver, precisa estar. Como está difícil, mas nós precisamos, e vamos chegar lá com o exercício, exercitando, vai ficando difícil, não é fácil não, hoje é difícil, amanhã também, depois também, daqui a pouco vai ficando fácil, vai ficando leve, vai ficando não sei o quê, e aí, Deus te ouve facilmente, meu Deus, as pessoas ficam preocupadas, meu Deus, aí a pessoa falou ali, já aconteceu, aí a pessoa diz, olha, não meu filho, Deus te abençoe, só diz assim, Deus te abençoe, lá na frente a pessoa recebeu a bênção. Pastor Francisco Feitosa de Alencar, se ele assistir essa live, ele vai saber o que eu estou falando, eu dirigia para ele. Aí um dia nós estávamos saindo da sede, entrando no carro, chegou um irmão, chegou assim, queria falar com ele, mas nós estávamos saindo. Aí ele falou com o pastor ali, o pastor disse assim, ele queria uma oração, o pastor só disse assim, irmãos, Deus vai em paz, porque Deus te abençoe, só isso. No outro dia o irmão estava contando um grande testemunho lá na igreja. No outro dia o irmão estava lá, pediu oportunidade para contar o testemunho, e aí ele disse, irmão, o pastor só falou isso. Ele ficou assim, ele estava abismado, o pastor só falou isso, Deus te abençoe. E eu fui com aquela palavra, e cheguei lá, irmão, a bênção aconteceu. É isso, face a face, quando você está face a face, está entendendo? Você não precisa aquela oratória bonita na oração. Porque tem gente que tem uma oratória bonita, né? Parece até que está pregando na hora que está a oração, né? Ele usa os versículos da Bíblia. Não é errado, porque a gente tem que usar a Bíblia mesmo para orar, porque a Bíblia são promessas e a gente pode requerer as promessas. Mas tem gente que tem uma oratória assim, tão bonita, mas tão bonita assim, que você esquece até de orar, você fica ouvindo a oração dele, porque é tão bonita a oração dele, você acha até que a sua não vai chegar lá, a sua não vai ser ouvida, porque você não tem aquelas palavras, ele usa um pouco o português tão correto para orar, aleluia. Quem está dizendo? Deus não precisa disso não. Deus entende o que está aqui dentro, olha, aleluia, Deus entende aqui. Diante de Deus não tem esse negócio não, irmão. Diante de Deus ninguém fala errado. Não, a gente fala errado diante das pessoas, que algumas pessoas têm um conhecimento mais do que a outra. Por exemplo, eu estou aqui preocupado, pregando aqui, porque eu tenho um homem ali que tem faculdade de letra. Já pensou? Estou aqui, fico preocupado. Mas fazer o quê? Né? Eu não tenho. Então diante de Deus não tem isso. Diante dos homens você fica assim, preocupado. Mas diante de Deus não. Diante de Deus, é que nem eu fui numa convenção no Acre, quando a nossa convenção ainda envolvia o estado do Acre.
Aí nós chegamos lá, aí tinha um devocional e começou com a oração. Eu sentei ao lado de um irmão, de lá do Acre, eu não conhecia. Eu sempre conto isso. E aquele irmão começou a orar. Eu comecei a orar, né? Eu comecei a orar, mas em silêncio e tal. E ele não, começou a falar. Irmão do céu, eu nunca vi tanta intimidade. Eu falei assim, meu Deus do céu, se eu já estou com vontade de abençoar esse irmão, imagine Deus. Se eu pudesse realizar os sonhos desse irmão, se eu pudesse fazer alguma coisa por ele, eu já fazia, do jeito que ele está falando com Deus. Uma simplicidade, irmão. E é uma questão assim, que ele usava os detalhes da coisa. Quando eu vinha pelo caminho, quando tal, isso que aconteceu, só ouviu o que minha filha falou, e aquela coisa, e aqueles detalhes, foi falando e tal. Pai do céu, eu falei, Jesus amado, eu não sei orar não, eu preciso aprender a orar, eu preciso dessa intimidade. Irmãos, eu saí dali, assim, olha, eu aprendi com a oração do irmão, Deus me ensinou, o Espírito Santo diz, ó, tá aí, tá vendo aí, ó, falou para mim, tá vendo aí, ó, como é que busca a minha face? Tá vendo como é que eu chego facilmente perto das pessoas? Como é que eu me aproximo dela? Porque a Bíblia diz lá em Tiago falou, ó, chegai-vos a Deus, que Ele chegará a vós. Mas tem gente, irmão, chegando, achando que está chegando a Deus, não está. Com esse tipo de oração, com esse tipo de compromisso com a igreja. Não. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Jamais, porque Deus conhece a vida de cada um, jamais eu vou dizer aqui, irmão, até falo para a pastora, não, filho, a gente fala na mensagem, assim, mas não precisamos estar convidando os irmãos para vir para a igreja, não, porque Deus conhece cada um. Aqueles que estão dizendo que não pode, e pode, Deus sabe, essa pessoa tem que botar a mão na consciência e pensar um pouquinho, meu Deus do céu, eu estou mentindo para quem? Porque Deus me viu indo para o trabalho, e lá no trabalho, eu não sou sozinho, tem um monte de gente. Deus me viu indo para o banco, Deus me viu na casa lotérica, Deus me viu na rua visitando, Deus me viu no banho, comendo um churrasquinho, aleluia, e não convido o pastor. Deus me viu aqui, Deus me viu ali, Deus me viu. Deus só não está me vendo na igreja. Deus só não me vê na igreja, como se na igreja Deus não guardasse as pessoas. Mas eu digo para os irmãos, quando a pessoa diz, fala para a pastora, não, se a pessoa diz que não pode, filho, vamos respeitar. Não diz, não, mas você pode, você diz que não. É entre a pessoa e Deus. Entre a pessoa e Deus. É porque eu já vou encerrar. É que Deus me deu tantas outras coisas que não estão aqui. Mas uma das coisas para nós sobrevivermos no deserto, eu coloquei aqui, foi que Deus construiu um tabernáculo para eles. Deus mostrando que precisamos frequentar a casa dele se quisermos sobreviver no deserto. Uma das coisas que Deus quis do seu povo era frequentar as suas casas. Tinha tenda para eles lá, eles paravam lá, amavam a tenda, e tinha um lugar para eles ir falar com Deus, oferecer sacrifício. Mas nós já vamos encerrar. Se Deus quis que eu falasse o que 80% do que não está aqui é porque Deus sabe, é o que Ele sabe. Para sobreviver no deserto é muita coisa. Tá? Precisa ter um sacerdote, precisa ter um propósito e muita coisa, mas não vamos não, porque a hora já passou aqui. Pastor, eu já, se estivesse perto, até puxando meu pastor aqui, tá? Mas quem ouviu a palavra
Aleluia. E entende que Deus falou com você. Diga glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento da Tua palavra, que o Senhor permitiu nesta noite acontecer, e pela Tua misericórdia, Senhor, tendo a mim como instrumento, como vaso nas Tuas mãos, porque eu não sou nada, meu Pai, mas o Senhor é tudo. O Senhor conhece a necessidade da igreja, e é o Senhor que abençoa a igreja, que ensina a igreja, que sustenta a igreja, e eu sei que o Senhor veio fazer isto, tanto a igreja que está aqui, como a igreja que está em casa. Deus abençoe você, Deus abençoe, no nome de Jesus, amém.